Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um bolinho de chocolate que eu resolvi fazer nessa forma retangular. Comecei aí, vou bater a massa na mão, tá? Mas se você quiser você pode bater na batedeira ou no liquidificador também, que ele é uma massa bem pesadinha. Então talvez se o seu liquidificador não for muito potente, aí ele vai dar um pouco de trabalho, mas enfim. Comecei colocando aí 2 ovos na vasilha. Vou colocar 1 xícara de farinha e 1 xícara de açúcar. Essa minha xícara é de 240 ml, tá bom? Vou colocar também chocolate em pó. Tô usando 50% que eu vou mostrar pra vocês aí. Mas você pode utilizar o Nescau, tá bom? Ou o achocolatado, Toddy, né? O que ficar da sua preferência. Tá bom? Que eu comprei esse daí. Eu prefiro esse cacau, tá? Aí se for o chocolate em pó, ou o achocolatado em pó, só toma cuidado com o açúcar, porque como o chocolate em pó, o achocolatado em pó, ele já tem açúcar, né? Pra não ficar muito doce, tá bom? Aí você dá uma equilibrada aí entre o açúcar e o achocolatado. Aí eu coloquei ali então 1 xícara de chocolate em pó. Se for achocolatado, vocês podem colocar também 1 xícara, mas quando for colocar o açúcar, coloca só meia xícara de açúcar, tá bom? Porque se for também pouco chocolatado, ele vai ficar uma cor bem clarinha, né? Aí fica da sua preferência. Então eu coloquei ali, eu coloquei lá o chocolate em pó, mexi bastante pra ficar homogêneo, né, os ingredientes. E tô colocando aí agora a farinha de trigo. Coloquei uma, depois coloquei outra xícara. Aí depois das 2 xícaras de farinha, eu coloco 1 xícara de água, tá? Água quente. E depois eu coloco mais 1 xícara de óleo. Se você quiser, você pode esquentar a água e o óleo junto aí na panelinha no fogão e jogar os dois juntos, tá? Pode ser. É isso que deixa também a massa bem escurinha, tá? E sigam certinho aí o passo que eu comecei pelos ovos e tudo certinho, passo a passo, para dar certo o bolo de vocês, tá bom? O único segredo desse bolo é seguir, né, a forma que você vai mexer nos ingredientes, que vai incorporando os ingredientes e esse detalhezinho aí da água com óleo, tá bom? Tem que ser quentinho. Aí eu mexo bastante, vocês vão ver que vai ficar uma massa bem pesada. Então ali minha espátula, como ela não é rígida, né, vou trocar por um fouet para poder desmanchar ali nos pedacinhos da farinha de trigo, tá bom? Vocês podem também dar umas batidinhas aí na pia se tiverem muitos pedacinhos de farinha, que aí ele ajuda a desmanchar, né? Eu não fiz isso porque primeiro que a minha tigela era de vidro e segundo que eu tava em cima do meu fogão, que é de vitrocerâmica, né? Então eu não ia fazer isso aí, mas eu mexi bem com o fouet aí bastante e depois vocês vão ver que a massa ficou bem lisinha. Aí agora eu vou colocar 1 colher de sopa bem cheia, que no caso aí essa tampinha de fermento químico para bolo, né? Nesse caso eu tô usando Royal, mas pode ser da sua preferência. Vou colocar ali na massa e vou mexer aí até ficar homogêneo de novo, né? Até o fermento sumir aí na massa. Vocês podem ver que agora a massa ficou bem pesada, então começou a ficar bem difícil de mexer aí, já tava até começando a doer o braço. Aí eu, como já tinha ficado homogênea a massa e já tinha tirado os pedacinhos da farinha, eu peguei de novo a espátula, que é um pouco mais fácil, para pegar toda a massa ali do fundo do bol, né, para não ficar nada sem misturar. E vou colocar na forma. Eu tô usando essa forma retangular, tá bom? Vou colocar a minha massa do bolo aí, lembrando que meu forno já tá lá pré-aquecendo. É importante, tá? O forno tá pré-aquecido 180 graus por 10 minutos. 10 a 15 minutinhos já é o suficiente, só para o bolo não entrar lá no forno frio. Eu vou colocar aí toda a minha massa. Parece que é pouco, mas não é não. Depois vocês vão ver que ficou bom. Esse bolo, ele é bem fofinho, vocês vão ver aí no final, né? Então o ideal dele é fazer essas formas retangular ou quadrada, tá? Esse bolo não dá para desenformar, não dá para ser naquela forma de furo no meio. Aquela lá não dá, tem que ser uma forma assim que você vai finalizar o bolo aí na forma mesmo, tá bom? Porque ele é bem fofinho.
Aí coloquei lá o bolo no forno. Agora eu vou para a cobertura. Vou tentar fazer uma cobertura de chocolate aí bem cremosa. Então eu tô colocando aí uma caixinha de leite condensado. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Eu vou colocar o chocolate em pó, mas pode ser o achocolatado também, tá bom? Coloquei aí 2 colheres, porque esse meu chocolate, ele é bem escuro, ele já é bem forte, então eu coloquei só 2 colheres, tá? Eu vou colocar uma colher de manteiga porque eu gosto, mas não é obrigatório, tá bom? Quem não quiser colocar, não coloca. A manteiga, ela deixa a sua cobertura, aquela cobertura mais brilhosa, tá bom? Então, no caso aí, eu gosto de colocar, eu coloquei. Agora eu vou mexer tudo com o fogo ainda desligado, tá bom? Não liguem o fogo ainda. A gente tem que mexer tudo até ficar bem homogêneo e dissolver aí os ingredientes. Uma dica aí, que nesse caso eu não fiz, mas se vocês fizerem facilita um pouco, é dissolver primeiro o chocolate em pó ou achocolatado em pó no leite condensado, para depois colocar o creme de leite. Isso ajuda aí, porque o creme de leite, ele acaba dificultando um pouco essa parte de juntar aí os ingredientes, tá bom? Só uma dica aí, para se vocês lembrarem de fazer, façam isso. Primeiro leite condensado, depois o achocolatado ou o chocolate. Mexe bem, quando tiver já tudo certinho, aí coloca o creme de leite, tá bom? Aí ficam uns pedacinhos de chocolate em pó. De chocolate em pó, porque ele tá um pouquinho duro, né? Eu não peneirei, se quiser você pode peneirar. Aí eu tô desfazendo esses pedacinhos com fouet. O fouet é muito bom para esse tipo de coisa. Então eu tô usando aí o fouet para desmanchar, né, os pedacinhos do chocolate, mas depois eu vou voltar com a espátula, porque a espátula é melhor para mexer, para não deixar grudar no fundo, tá? Nesse momento aí eu já tô com o fogo ligado, tá? Fogo médio, tá? É de médio para baixo, para não pegar aí no fundo da sua panela. Vou mexer aí até chegar no ponto, aí eu mostro para vocês. E depois eu vou colocar um pouquinho de gotas de chocolate. Esse chocolate que eu tenho aí, ele é um chocolate meio amargo, que eu comprei um pacotão. Eu gosto de colocar ele porque ele dá uma cremosidade a mais aí na nossa cobertura ou no recheio também. E ele ajuda também a pegar o ponto. Então eu sempre coloco, mas é pouquinho assim. Vocês vão ver que eu vou colocar só um punhadinho. Menos de 100 gramas, umas 80 gramas mais ou menos. Tá bom? Aí voltei com a espátula, vou colocar aí agora o punhadinho do chocolate. Não, é pouquinha coisa, você joga ele aí e vai mexendo que ele vai derreter. Coloquei ali um restinho ali que eu tinha também de chocolate, para não desperdiçar. Vou mostrar para vocês aí como que ele é, né? E vou mexer aí até dar o ponto. Aí vocês vão ver como é que vai ficar, ó. Depois que você coloca o chocolate, ele já dá uma boa engrossadinha. Aí assim, é ponto de cobertura. Eu não queria um ponto muito duro, né? Então desgrudou um pouquinho do fundo da panela, eu já desliguei o fogo. Tirei o bolo de lá. O ideal é deixar o bolo descansar por pelo menos 30, 40 minutos, para ele ficar mais friozinho, né? O bolo quente, ele acaba despedaçando muito fácil. Por mais que eu não ia desenformar, o ideal seria esse, né? Ou você coloca a cobertura, você pode também já colocar a cobertura, que nem vou fazer aí, mas antes de servir, vai com ele para geladeira um pouquinho, pelo menos aí uma meia hora, 40 minutos, se puder deixar um pouco mais, para ele ficar um bolo mais estruturado, né? Aí já cortei ali os quadrados, porque eu quero que a minha cobertura e a minha calda entre dentro do bolo, tá bom? Então eu cortei todos os quadradinhos, tentei fazer no mesmo tamanho, um padrão. Depois eu peguei um garfinho, já furei todo o bolo. E essa misturinha aí que eu coloquei nessa bisnaguinha, leite e um pouco de chocolate 50% também, tá bom? E um pouquinho de açúcar, para não ficar muito amargo. Coloquei ali bastante, porque eu queria um bolo bem molhadinho. E depois eu vou colocar a nossa cobertura aí por cima. A cobertura já tinha dado uma esfriadinha, mas ainda estava um pouquinho quente. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ela fica bem cremosa
um dos motivos dessa cremosidade aí, além do creme de leite, é aquele pouquinho de chocolate que eu coloquei. Aquele lá já faz toda a diferença. Aí vou jogar aí por cima toda a nossa cobertura. Então eu espalhei tudo certinho aí a cobertura, coloquei tudo, ficou bastante, eu queria bastante chocolate, né? Aí agora eu tô colocando aí um granulado, eu tinha esse aqui preto e branco que eu comprei no final do ano e acabei que eu não usei, então eu tô colocando ele mesmo, mas você pode usar um só de chocolate, né? Esse é chocolate, como se fosse chocolate ao leite e chocolate branco, né? Mas você pode usar só o tradicional mesmo, ou aqueles outros, aquele colorido também fica legal. Tem uns de estrelinha, né? Confeitos aí tem bastante opção. Aí você pode usar o que tiver na sua casa ou o da sua preferência, tá bom? Então eu preenchi bem aí a forma com o granulado certinho. Aí que eu falei pra vocês, nesse momento, depois que terminar de fazer isso, o ideal é levar pra geladeira, tá? Vocês vão ver que o meu vai despedaçar um pouquinho mais do que o que deveria, porque ele tava ainda bem morninho, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou. Colocando ali um pedaço no prato, tava até um pouco difícil de conseguir pegar, porque ficou bem cremosinho, bem fofinho, bem molinho. Gente, só façam esse bolo, muito bom, tá? Vale muito a pena. Vou deixar os ingredientes aí na descrição do vídeo, tá bom? Deixa o seu like se você gostou do vídeo, deixa um comentário do que você achou. Se fizer lá na sua casa, me marca lá no Instagram, tá bom? E ativa o sininho também das notificações. Muito obrigado, beijos!